Fala aí, galera! Professor Haroldo Bueno, professor de Geografia, trabalhando aqui hoje algumas dicas, né, algumas apostas aí para a prova da PM São Paulo, cuja a banca elaboradora, a VUNESP, ela trabalha basicamente com as ciências geográficas, com a geografia, especificamente 6 questões, né? 2 questões de geografia geral, que envolvem a geografia geral, especificamente da área geopolítica, das áreas continentais ou econômicas, e também a questão ambiental, né, que pode estar presente nessa prova. Além das questões de geografia geral, que envolvem aí os aspectos econômicos, políticos, né, e geopolíticos do espaço geográfico mundial, a prova também ela concentra, né, 4 questões relacionadas à geografia do Brasil, sendo elas divididas aí entre geografia física, geografia da natureza, não é isso? Da natureza do território brasileiro, aí envolve o clima, vegetação, hidrografia, domínios morfoclimáticos e os aspectos humanos, os aspectos sociais, demográficos, econômicos e ambientais. Então, uma prova bem elaborada, uma prova para aquele aluno que se prepara, para aquele aluno que se dedica, para aquele aluno que presta atenção, né, e que está aqui ligado na Nova Concurso, não terá nenhum problema em resolvê-la, né, porque é uma prova muito bem elaborada. Eu adoro, gosto muito das provas da VUNESP, porque são provas bem objetivas, provas bem elaboradas e que acabam, de fato, selecionando os melhores. E os melhores estão aqui na Nova Concurso. Vamos lá, pessoal! Sensacional! Nós vamos começar, então, falando um pouquinho de geografia geral. Vamos dar uma olhadinha especificamente no esqueminha que eu preparei aqui, né? Olha lá, geografia geral, vocês sabem, um dos temas mais abordados da geografia geral é justamente a nova ordem internacional, aquela que vai substituir a Guerra Fria. Vocês sabem, Guerra Fria, período 47 a 91, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, até o fim da chamada Velha Ordem Mundial, o fim da União Soviética em 1991. O ano também pode ser 89, que é o ano que ruiu, que caiu, que desapareceu o maior símbolo da Guerra Fria, o Muro de Berlim. A partir daí, começa então a chamada Nova Ordem Mundial, que vai sim se estabelecer a partir dos anos 90, não é isso? E se aprofundar até os dias de hoje. Vamos ver as características. Olha aí, é multipolar ou unipolar, lembra? Por que multi? Multi porque você tem, além dos Estados Unidos, né, que praticamente se tornou a força hegemônica com o fim da União Soviética, nós temos também o quê? Outros países que disputam com os Estados Unidos a ordem econômica mundial, né? Entre eles, os países da União Europeia, em particular a Alemanha, França, Reino Unido, que está para sair, né, por conta do Brexit, até aqui, 31 de outubro. O que mais? Nós temos também o Japão e a ascensão da China. Por que unimultipolar? Porque pode também ter um outro sentido, pessoal. O outro sentido, qual seria? O sentido da unimultipolaridade. O que significa isso? Uni do ponto de vista militar. Os Estados Unidos é a força hegemônica militar. E multipolar, como eu já disse, do ponto de vista econômico. Vamos lá, o que mais? Nós vamos ter como outras características aqui da nova ordem mundial a formação de blocos econômicos, né, de acordos multilaterais entre países vizinhos, cujo objetivo é incrementar o comércio regional e tornar estes blocos mais competitivos numa economia globalizada. Olha aí, ó, a União Europeia, que é o mais importante de todos, o NAFTA, que é o bloco que reúne Estados Unidos, México e Canadá, e o Chile como associado, o Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, a APEC, que é aquela cooperação econômica da Ásia e do Pacífico, que reúne aí em torno de 20 países, 21 países da região da Ásia e do Pacífico, e o mais recente deles, o Tratado da Parceria Transpacífica, que é um tratado que também reúne um número
especificamente de 11 países que estão ali banhados pelo Oceano Pacífico, ali na Ásia e na América, onde se dá então o objetivo de se criar um novo bloco econômico. Então nós temos aí uma característica também da nova ordem mundial, a formação de blocos econômicos. A ascensão da China, né? A China como uma potência regional, fazendo ali uma disputa hegemônica na região da Ásia e do Pacífico com o Japão. Então a China tem se colocado nessa região como uma grande potência regional e está se consolidando também como uma potência internacional, ficando aí na disputa da hegemonia geopolítica do planeta com os Estados Unidos. Né? Então a ascensão da China é uma outra característica da nova ordem mundial. A ascensão de outros países além da China, pessoal, olha aí, ó, Brasil, Rússia, Índia, né, a própria China, República Sul-Africana, que criaram aí uma espécie de bloco, de acordo, né, de cooperação, chamado de BRICS, uma sigla, então, que tem a inicial de cada um dos membros desta comunidade, né, econômica e também política, que é uma das características da nova ordem mundial, né, a ascensão desses países emergentes, países que apresentam algumas características comuns, são países com grande extensão territorial, países com populações numerosas, com mercados consumidores especificamente importantes e também que tem uma base industrial não tão grande como dos clássicos países da Revolução Industrial, porém, né, países que se destacam em diversas áreas da economia, na indústria, na exploração mineral, nas riquezas do poder energético, etc. Então, são chamados BRICS. Importante aí. Que mais, pessoal? Nós vamos ter aqui a guerra ao terrorismo, que vai ser inaugurada principalmente pelos Estados Unidos, depois daquele grande atentado que vai ocorrer em 2001, no fatídico 11 de setembro de 2001, quando os Estados Unidos, pela primeira vez na história, é atacado territorialmente, dentro do seu território, por organizações, né, de caráter terroristas, né, da Al-Qaeda, o Osama Bin Laden, etc. e tal, e tudo isso vai direcionar a política externa dos Estados Unidos na caça a esses grupos mais radicais do mundo, principalmente islâmico. Não é isso? Então, a guerra ao terrorismo é uma outra característica da nova ordem internacional. O neoliberalismo, a política econômica baseada no quê? No livre mercado, na abertura econômica, no Estado mínimo, nas privatizações, nas desregulamentações econômicas. É uma outra característica importante aí que vocês precisam estar atentos. Né? A globalização, olha aqui o conceito. Esse conceito importante, pessoal, conceito muito importante, por quê? Conceito muito importante porque ele fala especificamente do processo de integração econômica cultural entre os países. Esse processo chamado de globalização é antigo, porém o termo é novo, né? Começa lá do período das grandes navegações e se intensifica nos dias atuais, né? O processo de globalização, a integração entre os territórios do planeta, entre os países, né? Principalmente na área econômica e cultural. Alavancada esta integração acelerada atual da globalização, que nós estamos falando da globalização atual, foi alavancada pelos avanços tecnológicos, principalmente nas áreas de transporte e de comunicação, pessoal, né? Os transportes e comunicação que tornaram as distâncias irrelevantes, né? Que aniquilaram as distâncias, aceleraram o tempo, que são conquistas da terceira revolução industrial, né? A revolução técnico-científica informacional. Então é importante que vocês também tenham em mente que a globalização também é uma característica, né, da nova ordem internacional. Vamos dar uma olhada aí numa outra característica importante da geografia também, aí uma outra aposta, né, da geografia geral,
que são os problemas ambientais, pessoal. Os problemas ambientais aqui, começando com aquecimento global, voltando aqui, ó, aquecimento global. Vocês sabem, o que é o aquecimento global? O aquecimento global é a intensificação do efeito estufa, pessoal, né? Efeito estufa, que é esse efeito natural formado pela camada gasosa do planeta chamada de atmosfera. E aí o que acontece? A atmosfera tem o poder, a propriedade de reter parte do calor gerado, irradiado pela Terra, né? Vocês sabem, a luz penetra as camadas da atmosfera, se choca com os corpos sólidos e líquidos do planeta e volta na forma de radiação solar, né? E esta radiação solar, uma parte dela é dissipada para o espaço, a menor parte, uma outra acaba sendo aprisionada aqui, o que vai dar, não é, as condições para o desenvolvimento da vida no nosso planeta. Não pode esquecer isso, do desenvolvimento da vida no nosso planeta, ok? No entanto, depois da Revolução Industrial, né, tá certo? O desenvolvimento da indústria, de novas fontes de energia, a queima de combustíveis fósseis, o petróleo, o carvão mineral principalmente, né, a destruição de florestas, as queimadas de floresta, tem liberado uma quantidade muito grande do quê? De novos gases estufa, principalmente o dióxido de carbono, né, e o metano. O metano em menor quantidade, né, mas o dióxido de carbono tem contribuído principalmente para intensificar o aquecimento global, o efeito estufa. Isso traz uma série de consequências, mudanças climáticas, derretimento das geleiras, elevação do nível dos oceanos, né? Risco de extinção de animais, alteração de biomas naturais, enfim, catástrofes climáticas com mais intensidade e com maior frequência. Enfim, é importante vocês ficarem ligados que é um tema de atualidade. O que mais? Desmatamento e queimadas, que também são causas, né, do aquecimento global. Nos dias atuais, né, olha aí, nos dias atuais, ocorrem principalmente naquelas áreas localizadas junto ao Equador, porque onde estão as grandes florestas, ó, as grandes florestas do planeta estão localizadas nas baixas latitudes, floresta amazônica, floresta do Congo, as florestas aí da região do sul e sudeste da Ásia. Nós vamos ter então, né, essas florestas, porque elas causam o quê, gente? Elas são muito importantes para a regulamentação climática do planeta, elas são responsáveis por jogar grande quantidade de vapor d'água na atmosfera e elas, obviamente, detêm grande biodiversidade do planeta, grande conjunto de vida. Então, o avanço da agropecuária, da exploração da madeira, né, são as principais causas do quê? Da destruição dessas áreas florestadas, principalmente as florestas tropicais aqui de baixas latitudes, né? Pode ficar atento a isso, hein, pessoal? O que mais? Chuva ácida é um outro problema ambiental muito importante, está diretamente ligado também, ó, à emissão do quê? De gases do efeito estufa, né? De gases como dióxido de enxofre, pessoal. E aí o que acontece? Nós vamos ter uma grande quantidade de gases liberados na atmosfera. Esses gases, né, ao reagir com a água, tornam elas ainda mais acidificadas, ainda com mais ácido, né, porque a água, de maneira geral, toda ela tem um pouquinho de acidez, porém, as chuvas ácidas, você tem uma grande intensidade de acidez. Então, a chuva ácida, ela causa grandes danos, principalmente nas áreas urbanas, né? Com a corrosão de monumentos produzidos a partir de concreto, de metal, né? Acidifica os rios, né? Destrói regiões florestadas, enfim, nós vamos ter aí impactos ambientais causados por esse problema, que é um problema tipicamente do pós-revolução industrial, graças também a quê? A queima de combustíveis fósseis, que libera uma grande quantidade de gases que vão reagir com a atmosfera e provocar a precipitação da chamada chuva ácida, destruindo florestas, acidificando rios, né? Portanto, a água, né? Desgastando monumentos
urbanos, enfim, né, correndo metal. Então, aí nós temos mais um grave problema ambiental do planeta. E o outro, que também é importante, a desertificação e a degradação do solo, pessoal. Olha aí, desertificação e degradação do solo, principalmente a desertificação. Veja bem que a desertificação, ela vai ocorrer naquelas áreas, né, semiáridas do planeta ou áridas, onde, né, a destruição, o uso inadequado do solo acaba fazendo com que o solo se degrade, a incapacidade dele de reestruturar a vegetação, e aí nós vamos ter então o quê? O empobrecimento do mesmo e o agravamento desse problema ambiental. Veja bem, o maior de todos está aqui, ó, no sul do Saara, uma região conhecida como Sahel. Mas no Brasil também tem, ó, Sertão do Nordeste. E olha aí, ó, na Ásia Central, né, na região lá do Lago Aral, do Mar de Aral, na região lá do Cazaquistão, Uzbequistão, também presente. Olha, na costa oeste dos Estados Unidos, Califórnia. Aqui, então, estão os principais problemas ambientais do planeta. São os únicos, mas são aqueles que caem com maior frequência. É bom você ficar ligado, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora de geografia do Brasil, começando, obviamente, pelo relevo. Olha aí, o relevo do Brasil, como nós já vimos, é o quê? Um relevo muito antigo, muito desgastado, né? Pelo processo erosivo, formado basicamente por planaltos. Gente, não pode esquecer, então o relevo brasileiro é formado por planaltos, depressões e planícies, que estão colocadas aqui no mapa. A maioria das unidades de relevo são planálticas e as depressões. E depois nós temos as planícies. Tem que gravar. Os planaltos, as depressões são maioria, que ocupam grande parte do território brasileiro. Os planaltos são formados a partir do quê? Do grande processo de erosão. Planaltos são aquelas unidades, né, que se salientam, né, que estão acima da superfície e que sofrem o processo predominante da erosão. Não é isso? Já as planícies são aquelas áreas mais baixas, mais planas e que se desenvolve a partir do predomínio do quê? Da sedimentação, do acúmulo de sedimentos. E as depressões são causadas também pelo processo erosivo. Uma depressão, ela pode ser absoluta quando está abaixo do nível do mar, ou depressão relativa, que é o que acontece no Brasil. Estão abaixo só da região vizinha, mas acima do nível do mar. Tá bom? Então no Brasil as depressões são relativas, né? Tá certo? E um dos agentes mais importantes na modelagem, né, na modelagem do relevo brasileiro, além do clima, são os rios, pessoal. Dá uma olhada aqui na figura 2, que são as áreas por onde se estendem as bacias hidrográficas no Brasil. Recordando aqui, bacia hidrográfica é aquela área drenada por um rio principal e os seus afluentes, né? Vamos ver quais são as principais bacias hidrográficas do Brasil, que são agentes modeladores, né? São agentes, né, que modelam o relevo brasileiro junto com os elementos e fatores do clima. Vamos dar uma olhada, a maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia amazônica, né? Uma bacia que apresenta o rio Amazonas, formado pelos Solimões e Rio Negro, né? O Rio Negro, quando se encontra com os Solimões, forma o Amazonas, é o maior rio do planeta, é também a maior bacia hidrográfica do mundo, ela corta a maior floresta tropical do planeta, que é a floresta amazônica, uma região onde você tem grande parte da população vivendo onde? Nas partes ribeirinhas, nas margens dos rios, não pode esquecer, né? Portanto, construir hidrelétrica aqui causa grandes impactos ambientais. É uma região que tem um grande potencial hidrelétrico, mas é o menor em aproveitamento, não pode esquecer, porque os impactos ambientais aqui são muito grandes em função da presença de comunidades ribeirinhas, em função da grande quantidade de floresta que pode ser inundada com a
formação de uma represa hidrelétrica. Mesmo assim, nós temos inúmeras, né? Belo Monte, né? Nós temos aí a hidrelétrica as do Rio Madeira, né? Que aparecem aqui em Rondônia, especificamente, são hidrelétricas que causam grande impacto ambiental. Santo Antônio e Jirau são algumas das hidrelétricas que causam impactos ambientais na região amazônica. Não pode esquecer isso, hein, pessoal? Então, bacia amazônica. Depois, outra bacia importante é a bacia, do Rio São Francisco, pessoal. Essa bacia aqui, ela tem uma importância muito grande. Por quê, pessoal? Porque essa é uma bacia formada por um rio planáltico que integra o sudeste ao nordeste, né? Que é aproveitado para navegação, aproveitado para o quê? A irrigação, principalmente aqui no sertão do Nordeste, e também aproveitado para o quê? A produção de energia elétrica, né? E aqui está a maior e mais importante, não a maior, a mais importante bacia hidrográfica do Brasil, que é a bacia do Rio Paraná. Aquela bacia caracterizada, o Rio Paraná está aqui, ó, tá certo? Olha aí, o Rio Tietê, né? O Rio Rio Grande, o Rio Paranapanema, formando aí, né, a chamada bacia hidrográfica do que, pessoal? Do Paraná. Muito importante porque tem grande número de hidrelétricas. Por que tem grande número de hidrelétricas? Justamente por conta do fato de ser aqui uma área, né, de grande adensamento populacional, industrial e urbano. Beleza? Vamos lá, não pode esquecer. Clima brasileiro, olha aqui, ó, o Brasil apresenta 6 tipos de clima. Olha aqui, ó, a maioria deles tropicais, hein? Não pode esquecer, a maioria dos climas do Brasil são, na verdade, variações do clima tropical, tá bom? Beleza? Cada clima, gente, tem aí um gráfico. Nós chamamos de gráfico termopluviométrico ou climograma. Ó o equatorial aqui, ó. Você olhou pro gráfico, vê lá, chove muito, mais de 300 milímetros. E as temperaturas variam muito pouco, ó, entre 24 e 26 graus, 27 graus, você já sabe, é um clima quente e úmido. O mais quente e úmido do Brasil é o clima equatorial, onde está a floresta amazônica, onde está a bacia do rio Amazonas, beleza? Depois nós temos aquele que é o predominante no Brasil, né? O clima tropical. Veja bem como ele é diferente, o gráfico, né? Ó, você tem 2 estações bem definidas. O verão, olha aqui, ó, o verão no começo, no final do ano, nós estamos no hemisfério sul, começo, final do ano, é, obviamente, quente. O inverno, frio, né? Então as temperaturas, em média, 20 graus, varia entre 20 e 24 graus. E a característica mais marcante é que o verão é úmido, veja bem como chove bastante no verão, e o inverno é seco. Então, 2 estações bem definidas, este é o clima predominante do Brasil, né? Tem uma variação dele que é chamada tropical de altitude, que está aqui no sudeste, ó, tropical de altitude. Aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter também 2 estações bem definidas. Uma chuvosa, que é o verão, olha aí, e outra, o quê? Outra que é seca, que é o inverno. A diferença entre o tropical de altitude e o tropical semiúmido ou tropical típico é, vocês podem ver aqui, ó, a amplitude térmica, ó, a diferença entre o verão e o inverno na temperatura é maior por conta da altitude, tá bom? Aqui no Nordeste, especificamente nessa região oriental do Nordeste, nós temos o clima tropical atlântico. Olha lá, em vez de chover no verão, chove no inverno, né? Tá certo? Mas 2 estações bem definidas também. Depois nós temos no interior do Nordeste, olha aqui, ó, o semiárido, ó, é o clima mais seco e quente do Brasil. Ele é quente e muito seco. As chuvas são irregulares. Veja bem o azulzinho aqui, como chove pouco e as chuvas são mal distribuídas. E finalmente, o clima subtropical, pessoal, aquele onde as chuvas são, né, abundantes ao longo do ano todo e as amplitudes térmicas são as mais elevadas do Brasil. Então, o clima mais frio que ocorre na região mais meridional, mais ao sul do nosso território, é o subtropical, né?
E esse clima está relacionado à vegetação. Olha aqui, ó, as formas de vegetação no Brasil. A floresta amazônica, densa e fechada, o cerrado, né, que está ameaçado aí pelo avanço da cultura da soja, né? A floresta amazônica que está ameaçada pelas queimadas, pelo avanço da agropecuária, dos grileiros, né? Nós temos a caatinga, que é o do semiárido, aquela vegetação onde aparece o que? As cactáceas, né? Os cactos, aquela formação vegetal sujeita ou adaptada às condições de baixa umidade. E aí nós temos também a formação do quê? Mata Atlântica em toda a costa litorânea do Brasil. Olha aí, ó, Mata Atlântica, que é também uma floresta muito parecida com a Amazônia, né? Porque é uma floresta densa, fechada, floresta formada por árvores de copas extraordinárias, muita altura e muito heterogênea, grande diversidade de espécies. Porém, a Mata Atlântica, sem dúvida nenhuma, por conta da sua localização, por conta do desenvolvimento histórico do povoamento e do desenvolvimento econômico, sofreu intensa devastação. Hoje, apenas 6% dela ainda continua em pé, né? Então, uma das áreas que mais sofreu com o avanço da ocupação do território brasileiro, a Mata Atlântica ou floresta tropical. Mata de Araucária é a mata de pinheiro, pessoal, aquela uma assim, ó, típica da região sul do Brasil, né? Ó, a araucária tem essa configuração aqui, é um pinheiro, na verdade, uma conífera, né? Com aquelas folhinhas bem finas, típicas de regiões frias, né? Tá certo? E os campos localizados aqui no sul do Rio Grande do Sul, especificamente na Campanha Gaúcha, aquela região dominada por, o quê? Ondulações. Não é isso? Beleza, pessoal? Olha aí, domínio de natureza, duas questões aí, e depois a população do Brasil. Vocês sabem, o Brasil é um país populoso, porém ele é pouco povoado, gente, né? A população do Brasil está mal distribuída pelo território. Então tem um número grande de habitantes, porém você tem um número pequeno de habitantes por quilômetros quadrados. Por quê? A nossa população é grande e o nosso território, tá? Também é grande. Quando você divide a população brasileira pelo território, olha aqui, o que acontece? Nós vamos ter uma densidade demográfica baixa. Por isso, ó, pouco povoado. E a população está mal distribuída, está concentrada no litoral, né? Nas últimas décadas, o que vem acontecendo? Queda do crescimento populacional. Por quê? Caiu a natalidade, caiu a fecundidade. Por quê, professor? Nós temos o processo de urbanização que vai melhorar as condições de saúde, de vacinação, de saneamento básico. Isso vai reduzir o quê? A mortalidade. Por outro lado, nas cidades, o que vai acontecer? As mulheres vão ter maior participação no mercado de trabalho, vão ter menos filhos, vão ter mais acesso à informação, vão adotar métodos anticoncepcionais, contraceptivos, e isso tudo vai contribuir para a redução da natalidade, né? E isso, obviamente, vai contribuir também para o aumento da expectativa de vida, né? O predomínio de adultos e o crescimento de idosos, e uma mudança na nossa estrutura, né? Demográfica. Olha a pirâmide do Brasil como era, né, na década de 70 e como é hoje. O que aconteceu? A base da nossa pirâmide não é mais tão larga como o resto. Olha, tá vendo? Aqui ela era mais larga, aqui não mais, né? Hoje, a maior parte da população é adulta e há um número cada vez maior de idosos. Então, o Brasil passa por uma mudança no seu perfil demográfico, né? O que mais, pessoal? Olha aí, indústria. Vocês sabem, o Brasil é um país de industrialização recente, portanto tardio, né? Um país onde o processo de industrialização foi dependente dos investimentos estrangeiros e baseado na substituição das importações, lá no começo do processo, né? Beleza? O Brasil é hoje um país que passa por modificações na sua estrutura industrial, mas não podemos dizer que o Brasil é um país, né, que se industrializou depois da Segunda Guerra Mundial com o avanço das multinacionais e etc e tal. Então nós temos aqui a distribuição da indústria no Brasil. Veja bem que ela está fortemente concentrada onde? No Sudeste, né? Especialmente nesse triângulo aqui, ó, São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Não é isso? Olha aí, mas existe também um processo de desconcentração industrial para outras áreas, principalmente para o Nordeste, né, e para o Sul do Brasil, em função da melhoria das condições, né, da melhor
da guerra fiscal entre os estados oferecendo, né, vantagens comparativas a outro, atraindo indústrias, né, e também a mão de obra mais barata. Gente, essas são as minhas apostas aí para a prova da Unesp. Continue estudando, pegue o material, esse material vai estar disponível, tem mais conteúdo aí para vocês trabalharem. Tenham muito sucesso, continuem estudando, focado na prova, porque aqui com nós, os professores, a Nova e os nossos técnicos, nós vamos contribuir para o seu sucesso. Sensacional, continue estudando, um abraço, até mais, gente.